Irmãos, abram a Bíblia de vocês em Gênesis capítulo 3. Hoje nós vamos falar sobre uma mensagem que é extremamente importante para a nossa fé. Ela conta o início, a causa do problema, a qual terminou com Cristo na cruz do Calvário. Então, em Gênesis 3, nós vamos estar lendo do versículo. Vamos ler o capítulo todo, que não é comprido, né? Ele é curto, então nós vamos estar lendo o capítulo todo de Gênesis capítulo 3. Os irmãos encontraram? Gênesis é mais fácil de achar, né? Obrigado. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nela. Ao contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-a e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual eu proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me destes por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: o que foi que você fez? A mulher respondeu: foi a serpente que me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e o pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher lhe declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem ele declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, a qual eu ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará delas todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o pão, até que volte à terra, que visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também o fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo da qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins com uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho da árvore da vida. Vamos orar? Senhor, nós já louvamos o teu santo nome, nós
Já fomos abençoados, Pai, neste culto pelos louvores. Mas eu peço agora, Pai, que o Senhor use a minha vida apenas como uma ferramenta, Pai. Eu estou aqui apenas porque o Senhor me chamou para esse propósito. Hoje é o dia do pastor e o Senhor é o pastor supremo, o nosso bom pastor. E eu te agradeço por essa nova oportunidade de pregar o Evangelho para o teu rebanho. Que o Senhor me use essa noite apenas para a edificação da tua igreja. É essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Alguma vez você já se perguntou por que o cenário do mundo é tão problemático e caótico? Você já se perguntou? Nós ligamos a TV, principalmente na parte da tarde, e tem aqueles programas policiais, muitas vezes, e o que não falta são matérias de tragédias, assassinatos, catástrofes, filhos que matam os pais, pais que matam os filhos, marido que trai a esposa que trai o marido, pessoas que roubam, pessoas que sequestram. Você já parou para pensar o porquê o mundo está tão caótico desse jeito? Alguma vez você já se perguntou por que o ser humano gosta de fazer tanta guerra? Por que o ser humano ele constantemente gosta de fazer guerra? Por poder, por ganância, por dinheiro. Não se importa se vão acabar com muitas vidas nessa batalha, não importa. O que importa é que terá um vencedor uma hora ou outra. Essas pessoas pensam assim. Você já parou para pensar sobre tudo isso? Isso é quando nós olhamos para fora, quando nós olhamos para o mundo. Agora, olhando para dentro de nós, analisando a vida de cada um aqui, você já se perguntou o porquê muitas vezes você gostaria de fazer o correto, mas você acabou não fazendo o correto que você gostaria de fazer? Alguma vez você já tentou fazer o que era certo e acabou fazendo o que era errado? Alguma vez você já prometeu para você mesmo que você não ia fazer determinada coisa e quando se deu conta, era exatamente o que você estava fazendo? Você já parou para perguntar o porquê de tudo isso? Você já parou para perguntar o porquê de tudo isso? Por que muitas vezes nós brigamos com os nossos familiares? O porquê muitas vezes nós nos iramos e acabamos pecando uns contra os outros? Você já parou para perguntar de onde vem tudo isso? Da onde vem tudo isso? Essa luta que está dentro de nós, que nós temos que travar todos os dias pela manhã. A luta entre a carne e o espírito, a luta entre fazer o que é certo, porque nós sabemos o que é certo, mas também parece que nós estamos fazendo o errado espontaneamente. O porquê de tudo isso? Hoje nós vamos ver aí a raiz de todos os problemas, a raiz de todas as coisas, e o porquê o mundo está do jeito que está, e porquê nós temos esses comportamentos que nós temos. E o porquê Deus, na sua palavra, Ele orienta constantemente a buscarmos uma vida de santidade. Não haveria sentido buscar santidade se nós pudéssemos não pecar mais. Mas exatamente porque nós somos inclinados para o mal, Deus orienta todos os dias a vivermos em santidade, a lutarmos contra nós mesmos, porque dentro de nós existem duas naturezas. Paulo é muito claro quando ele diz que o que ele queria fazer, ou o que ele procurava fazer, ele não fazia. Mas exatamente o que ele não queria, ele acabava fazendo. Então nós vamos ver essa noite sobre esse texto que com certeza você já ouviu diversas vezes, centenas e centenas de vezes. Quem escreveu Gênesis, não apenas Gênesis, mas todo o Pentateuco, foi Moisés, o grande Moisés. Moisés escreveu o Pentateuco por volta aproximadamente a 1500 anos antes de Cristo, ou seja, nós estamos falando aqui de um dos escritos mais antigos da história. Talvez só o livro de Jó tenha uma datação mais antiga do que o Pentateuco. Nós estamos aqui falando sobre o começo de todas as coisas, onde Deus criou os céus, a terra, a lua, as estrelas, as plantas, os animais e eu e você. Onde Ele colocou o homem como coroa da criação, onde Ele botou a mão para fazer. Porque se vocês já leram o relato da criação,
Ele disse que haja luz e houve luz. Ele disse que haja os animais e apareceram os animais, eles foram criados. Mas quando ele foi fazer você e eu, ele colocou a mão. Ele juntou o barro, ele formou você. Ele formou o ser humano. Isso significa que ele sempre quis intimidade com o ser humano. Ele poderia muito bem dizer que haja o ser humano e nós nasceríamos do nada. Mas ele fez questão de moldar você e a mim. Enfim, nós estamos falando aqui sobre o começo da história. Tudo caminhava perfeitamente até o capítulo 3. Se os irmãos já leram o início da história, tudo caminhava de uma forma harmoniosa e perfeita até o capítulo 3. A Bíblia diz que Deus criou tudo e viu que era bom. O pecado não existia no mundo. O ser humano, ele era perfeito. Adão e Eva, eles eram perfeitos. Eles não conheciam o que era ruim. Eles não conheciam o que era mal. Eles tinham comunhão plena com Deus, porque a Bíblia diz que eles andavam com Deus lado a lado no jardim do Éden. Toda tarde eles caminhavam com o próprio Deus no jardim do Éden. Era tudo perfeito. Não precisava cultivar a terra, porque a terra mesmo dava os seus frutos naturalmente. Tudo era perfeito. Era o paraíso. Mas então nós chegamos nesse texto. Porque Deus, ele firmou um pacto com o homem. O pacto da obediência. Olha, você pode comer de todos os frutos, só não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim. É isso que ele diz no capítulo 2, versículo 16 e 17. Ele diz: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Este foi o pacto que Deus fez com Adão. Tudo estava perfeito e Deus apenas nesse contrato colocou apenas uma cláusula que quebraria esse contrato. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que vocês comerem, vocês morrerão. Ele apenas precisava respeitar uma única cláusula para desfrutar de tudo aquilo que ele tinha. Então nós chegamos no nosso texto. Acompanhe comigo o versículo 1 ao versículo 5. Ora, a serpente era o animal mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer dos frutos do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, e nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Qualquer criança conhece essa história, não é? Qualquer criança conhece essa história. É talvez uma das histórias mais famosas de todas as Escrituras. O texto nos mostra que antes de Adão e Eva caírem no pecado, eles foram enganados pela serpente. É importante ressaltar aqui que o texto diz que a serpente falou, mas ela só falou porque ela estava possuída pelo diabo. Serpente não fala, tá bom? Essa foi a única na história que teve essa capacidade, porque ela estava possuída pelo diabo. Então ela disse à mulher: olha, foi assim mesmo que Deus disse? É verdade mesmo? Tentando colocar em dúvida, em xeque, uma ordem que o próprio Deus deu. Importante nós ressaltarmos, irmãos, que diferente de todos os outros seres humanos, Adão e Eva eram os únicos que não tinham inclinação para o mal. Eles eram neutros para escolher. Eles não pendiam nem para um lado e nem para o outro, coisa que a partir de Caim e Abel nós vemos que o ser humano já começou a pender para o que é ruim. Mas Adão e Eva, eles tiveram o pleno livre-arbítrio que o povo tanto fala aí fora. Eles sim tiveram o livre-arbítrio, eles não pendiam para o mal, eles não pendiam para o bem, eles eram perfeitos, não conheciam a maldade. Lembrando que após a queda,
Todos nós, diz Gênesis 8, 21, estamos inclinados para o que é mal. Todos nós já não somos mais neutros nessa história. A neutralidade, ela é um mito. Todos nós estamos condicionados a fazer o que é ruim. Isso está lá em Gênesis 8, 21. O próprio Deus disse que o coração do homem está inclinado para o mal desde a sua infância ou desde o seu nascimento. Adão e Eva pecaram porque eles foram tentados ao erro. Nós pecamos porque isso faz parte de quem nós somos. Para nós o pecado ele é tão natural como respirar. Nós não somos pecadores porque cometemos pecados. Nós cometemos os pecados porque nós somos pecadores. Está na nossa natureza. Certa vez eu vi uma ilustração genial de um pastor que ele disse que Adão era a forma do bolo. Essa forma ela caiu no chão e amassou. Todos os bolos que foram feitos nessa mesma forma, eles foram desenformados depois, todos com aquele mesmo defeito da forma original que era Adão. Todos nós. No versículo 1, a mulher ouve a serpente. E o diabo então convence, nos versículos a seguir, que a ordem de Deus não era bem daquele jeito. Se os irmãos repararem, o diabo ele age da mesma forma hoje. A primeira coisa que o diabo fez foi: é verdade mesmo? Deus ele falou isso mesmo para você? Quer saber? Eu acho que não é bem assim não. Eu acho que você entendeu errado. Deus disse que vocês morreriam, é mesmo? Não vão morrer não, fiquem tranquilos. Vocês não vão morrer não, apenas vocês serão conhecedores do bem e do mal e serão como Deus. Apenas vocês se tornarão como Deus. É por isso que Deus não quer que vocês comam daquele fruto ali não. Mas fiquem tranquilos, vocês entenderam errado. Eu sei mais do que vocês, podem ter certeza, eu conheço Deus há muito mais tempo do que vocês, e não foi isso que ele queria dizer, talvez ele se expressou errado. O diabo colocando dúvida, tentando tirar a fé das pessoas daquilo que Deus realmente disse. E ele faz isso conosco todos os dias. Quantas vezes você já não criou dúvidas na sua cabeça a respeito de Deus e da sua palavra? Quantas vezes você já não parou, não se pegou pensando se realmente tudo isso que nós vivemos e ouvimos é verdade? Ele age da mesma forma, é uma característica dele, questionar a autoridade de Deus e as suas ordens. Eu não estou dizendo aqui que é pecado nós questionarmos para aprendermos a palavra de Deus. Não é esse tipo de questionamento. O questionamento que é diabólico e está presente nos nossos dias é um questionamento de colocar em xeque quem Deus é. Um questionamento de colocar em xeque as ordens dele. Um questionamento de colocar Deus como mentiroso da história. É esse questionamento que o diabo, desde o início da história, ele continua fazendo até os dias de hoje. Questionamentos para desmoralizar aquilo que Deus disse. Tentar colocar Deus, o juiz supremo, no banco dos réus. Alguma vez você já passou por isso? Alguma vez você já se pegou pensando alguns pensamentos totalmente estranhos sobre o que é verdade e o que não é? Sobre se realmente a palavra de Deus é verídica ou se nós estamos aqui apenas numa mera formalidade e tradicionalismo. É isso que muitas vezes o diabo tenta fazer, colocar em dúvida a sua fé. Colocar em dúvida a sua fé. Hoje nós vemos, assim como o diabo fez, hoje nós vemos em internet, em tantos outros lugares, as interpretações do diabo sobre a palavra de Deus. Repare que Deus disse uma coisa. Deus deu uma ordem clara, não foi? Clara. Ele interpretou a ordem de Deus de uma outra forma. Ele interpretou a ordem de Deus de uma forma totalmente corrompida, de uma forma totalmente... ele inverteu os valores daquilo que Deus disse. E hoje nós vemos muitos pregadores, pastores, influencers, pessoas na internet falando um monte de coisas, dando interpretações diabólicas para aquilo que Deus disse.
E muita gente segue, e muita gente continua ouvindo, e muita gente continua ouvindo e dando crédito para essas palavras. Existem muitos pastores disfarçados de lobo e cuidando de ovelha. Você já viu lobo cuidar de ovelha? Você sabe o que lobo come, né? Uma das coisas é ovelha. E existe muito lobo cuidando de ovelha, falando coisas que na verdade não são bíblicas. Pegam um texto bíblico, tiram de contexto, fazem um malabarismo com o texto e jogam para as pessoas como se aquilo fosse palavra de Deus. Mas tomem cuidado. A palavra de Deus é a Bíblia. E não aquilo que as pessoas falam do jeito que elas querem, como se Deus estivesse falando. E muitas vezes não é. Arrastando pessoas para outros caminhos, fazendo pessoas acreditarem em mentiras disfarçadas de evangelho. Mas evangelho só existe um, não existe dois. Vamos continuar essa história. E no versículo 6 e 7, acompanhe comigo. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter o discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Após a mulher dar ouvidos à serpente, ao diabo, ela viu que a árvore era agradável ao paladar, ou seja, deveria ser um fruto gostoso de se experimentar, desejável aos olhos, era bonito de se ver, e também desejou, bom, não deve ser tão ruim ser igual a Deus, não é? Já que a serpente está falando aí, não deve ser tão ruim assim. Reparem que o pecado começou antes mesmo do fruto ser tirado daquela árvore. O pecado começou muito antes dela morder aquele fruto. O pecado já se iniciou dentro do coração dela, porque quando ela ouve as mentiras da serpente e ela olha para o fruto de uma forma diferente, porque antes ela olhava aquilo como uma ordem de Deus. Olha, eu não posso nem chegar perto, não posso comer, tá tudo bem. Mas quando ela dá ouvidos ao diabo, o olhar dela sobre aquilo que era proibido antes já não se torna tão ruim mais. A Bíblia diz que ela viu que era atraente, chamou aos olhos, deveria ser gostoso, chamou ao paladar. Repare que muitas vezes o pecado ele começa antes mesmo de você cair. O pecado começa muito antes de você praticá-lo. O pecado começa aqui dentro, quando você deseja. O pecado ele não começa quando você faz. Ele começa muito antes quando você deseja, assim como Eva. Ela olhou e viu que deveria ser ótimo ser igual a Deus. Ela olhou e viu que aquele fruto deveria ser muito gostoso de experimentar. Ela viu que deveria ser ótimo fazer aquilo. Então a Bíblia diz que bastou ela ouvir essas atraentes vantagens. Vocês já repararam que muitas vezes nós somos enganados pelas vantagens que o mundo oferece? O diabo ele nos oferece vantagens. Vantagens mentirosas, mais vantagens. Pegou uma ordem de Deus, algo que era proibido, e transformou aquilo em algo maravilhoso de se obter. Quantas vezes o mundo aí fora já vendeu coisas para você maravilhosas de se ter? Isso é o próprio diabo oferecendo para você aquilo que Deus proíbe. Transforma uma ordem de Deus em algo maravilhoso de se experimentar, para que a gente se esbalde no pecado. O diabo ele é um ótimo comerciante. E quando ele quer vender algo para alguém, ele transforma aquele produto que muitas vezes não era agradável aos nossos olhos, ele transforma aquilo na coisa mais maravilhosa do mundo. E nós, atraídos pelo nosso olhar e atraídos pelos nossos gostos pessoais, nós caímos certinho na armadilha dele. Jesus diz em Mateus 5 o seguinte: mas eu lhes digo, qualquer um que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Jesus está dizendo exatamente isso.
Não basta você cometer adultério fisicamente, você consumar. Para Jesus, se você olhar para alguém e desejar alguém, o adultério já foi cometido. Repare que nasce aqui dentro os nossos olhos, a cobiça dos nossos olhos. No versículo 7, a Bíblia diz que os olhos dos dois então se abriram e viram que eles estavam nus. Aqui é importante dizer essa expressão, os olhos se abriram, não é que eles andavam de olhos fechados no jardim do Éden. Não é que eles não tinham olhos e de repente eles pecaram e surgiu dois olhos como eu e você temos, não. Aqui é no sentido de a inocência dos dois foi tirada. A inocência dos dois já não existia mais. Eles já não eram pessoas que não conheciam o mal, agora eles experimentaram o que era mal. Os olhos dos dois se abriram, então agora eles estavam, a malícia e a corrupção estava dentro deles. Os olhos se abriram. Já não eram mais como eram antes. Já não eram inocentes mais como eram antes. E a primeira coisa que o pecado causou, se os irmãos reparem, é estranheza um para com o outro. A estranheza um para com o outro. De forma que a naturalidade da nudez, porque eles viviam assim até então, começou a ser um problema. Eles viram que estavam nus e então se cobriram com folhas. Um começou a partir desse momento então a estranhar o outro. A partir desse momento o homem quebrou o pacto com Deus. Aquele pacto da aliança, aquela cláusula do contrato que não poderia ser quebrada, foi exatamente o que o homem fez. O homem se afastou de Deus, foi voluntário. O homem quebrou o contrato com Deus, o homem quebrou o pacto, a aliança com Deus, foi o homem. Após isso, toda a humanidade seria como Adão e Eva. Após isso, toda a humanidade seria como Adão e Eva, caídos no pecado. Não é muito surpreendente nós entendermos que o primeiro assassinato foi Caim matando Abel, e eles eram filhos de quem? Adão e Eva. Não demorou muito para um matar o outro. Não demorou muito para que a iniquidade aumentasse ainda mais, porque aquilo não teria freio. Um casal de pecadores, então, gerariam toda uma humanidade de pecados. Faz parte de quem nós somos. Uma criança, ela já nasce pecadora. Uma criança, ela já nasce com os efeitos do pecado. Não há nenhum justo. Não há nenhum justo sequer. Todos pecaram e se afastaram da presença de Deus. Todos. Portanto, que nós possamos tomar cuidado para onde nós olhamos, tomar cuidado para onde o nosso coração está apontado, para que você não seja mais uma Eva a cair mais uma vez na lorota da serpente. Versículo 8 ao 11. O texto diz assim: Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde está você? Ele respondeu: Ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu e por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem disse para você que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore que eu proibi de não comer? Aqui vemos a primeira consequência real do pecado. Aqui vemos que depois da quebra da aliança, da quebra do pacto, nada mais seria como antes. Nada mais seria como antes. O homem estava acostumado a caminhar com Deus no jardim. Deus todos os dias caminhava com os dois no jardim. Era natural, era prazeroso, era comunhão, lado a lado. Mas a partir daquela quebra da confiança, nada mais seria como antes, nada mais. Porque depois que eles pecaram, eles ouviram os passos do Senhor no jardim, e o que aconteceu? Não mais eles estavam esperando o Senhor com alegria no coração para caminhar. Eles se esconderam porque eles estavam nus. Eles se esconderam. Essa atitude de se esconderem revela as consciências que condenam. Você sabia que dentro de mim e de você existe um tribunal? Todos nós aqui temos um tribunal dentro da nossa cabeça.
Isso revela porque nós sabemos o que é certo e o que é errado, e quando nós erramos, nós sabemos que estamos errados, sim ou não? Nós sabemos. Então isso daqui revela a consciência deles. A consciência de Adão e Eva estavam também apontando que eles estavam errados e eles se esconderam porque estavam nus. O pecado instantaneamente afastou a criatura do seu Criador. O pecado, de forma instantânea, separou o homem de Deus. Separou o homem de Deus. Quantas vezes nós pecamos e sabemos que estamos errados e aquilo parece que vai nos colocando um peso a ponto de nós não termos nem forças mais para orar. Quantas vezes nós pecamos, sabíamos que não poderíamos fazer aquilo e acabamos fazendo e parece que nós estamos distantes de Deus, frios espirituais, porque é exatamente isso que o pecado faz. O pecado puxa você para longe de Deus, porque desde o Éden foi assim. O pecado puxou eu e você e toda a raça humana para longe de Deus. Para longe de Deus. Versículo 12 e 13. Vamos continuar vendo as consequências do pecado do homem. Disse o homem: foi a mulher que me destes por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Sabe uma coisa que o pecado ele causou no homem e é presente, muito presente nos dias de hoje? A fuga das responsabilidades. Repare que a partir do momento em que eles pecaram, o pecado destruiu o relacionamento dos dois. O pecado destruiu o relacionamento de Adão e Eva. Porque a partir do momento em que Deus perguntou o que aconteceu, a primeira coisa que sai dos lábios de Adão é acusar a sua esposa. Foi a mulher que o Senhor me deu. Ou seja, além de ele colocar Deus como errado na história, porque, aliás, a culpa era de Deus, não é? Não foi Deus que deu essa mulher para ele? Além dele colocar a culpa em Deus, ele coloca a culpa na sua mulher. Ele já não entende o que ele fez, ele não consegue assumir a sua responsabilidade. Sempre a culpa é do outro. E então Deus pergunta para a mulher: o que você fez, filha? O que foi que você fez? Você levou ainda o fruto e deu para o seu marido? Não fui eu, não. Foi a serpente. Vocês repararam que a partir desse momento o homem já não consegue assumir as suas responsabilidades? O homem já não consegue mais dizer o seguinte: eu estou errado. A culpa é minha. A culpa não é mais de ninguém. A culpa não é da minha esposa, não é do meu esposo. A culpa é minha. Eu errei. O pecado causa no homem falta de personalidade para bater no peito e entender: eu sou errado da história. Isso tudo é fruto do pecado. Aprenderam rapidamente a justificar os seus erros. Você conhece aquela pessoa que nunca assume os seus erros? Você já conheceu aquela pessoa que sempre joga para os outros a responsabilidade? A pessoa que ela pode até admitir que errou, mas sempre tem um mas. Sempre tem alguma coisa que levou a cometer aquilo. Você conhece alguém assim? Você conhece a pessoa que sempre está certa em tudo? Nunca está errada em nada? É fruto do pecado na vida dessa pessoa. O pecado fez isso na minha vida e na vida de todos. O pecado causou no homem um estrago. Antes ele era perfeito, inocente, agora ele virou um acusador, um irresponsável e incapaz de olhar para dentro dele mesmo e reconhecer quem ele é. Isso o pecado fez na vida de todos nós que estamos aqui. Todos nós. Com isso nós vemos a resposta porque tantas famílias estão destruídas nos dias de hoje. Por que acontece tantos divórcios nos dias de hoje? Um colocando inimizade contra o outro e colocando a culpa no outro, porque a culpa nunca é de si próprio. Por isso nós vemos os lares destruídos, filhos que não se submetem aos pais, os pais que não dão exemplos aos filhos, com a justificativa que sempre deram tudo que o filho precisou, mas muitas vezes não sentou do lado para saber como está o psicológico e o emocional e o espiritual do seu filho. Se cada um olhar para dentro de si e reconhecer quem é, as coisas melhoram.
Se cada um olhar para dentro de si e pedir perdão, por que as pessoas têm dificuldade de pedir perdão uma para outra? Você já parou para pensar nisso? Por que as pessoas têm dificuldade de pedir perdão umas para as outras? Porque você só pede perdão quando você reconhece integralmente que a culpa é sua. Quando você reconhece integralmente que a culpa não é do outro, a culpa é sua, você vai lá e pede perdão porque não tem mais quem você possa culpar. E você já reparou porque as pessoas têm dificuldade em perdoar as outras? Porque elas se acham tão justas que o outro não merece o perdão dela. Ou seja, um tentando se colocar superior ao outro, um tentando ser melhor do que o outro, sendo que todos estão caídos no pecado. Deus não olha lá de cima e vê eu e você melhor do que os outros que estão lá fora. Deus não olha para mim e para você e olha como se nós fôssemos seres especiais. Não, todos nós caímos com Adão e Eva no paraíso. Todos nós. Portanto, quando você for acusar o outro, repare dentro de você, para ver se dentro de você há retidão, para ver se dentro de você há sinceridade de espírito. Antes de você acusar o outro, repare primeiro no seu. Jesus disse o seguinte, olha, tem pessoas que são especialistas em ver cisco no olho dos outros. Só que no momento que eles olham o cisco no olho dos outros, eles não reparam na trave que está no dele. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Reparar no outro é muito mais fácil. Porque o pecado causou isso. A partir do momento em que eles pecaram, Adão começou a ser especialista em achar defeitos em Eva. A partir do momento que pecou, antes aquela cobra, aquela serpente que era legal, tinha um papo legal, agora ela era o problema. Antes de achar o erro nos outros, irmãos, olhe para dentro de si. E entenda se você está numa posição de julgar alguém. E entenda se você tem condições disso. Porque nenhum de nós aqui tem condições de achar que o outro é menos do que você. Porque muitas vezes a gente cai no erro que sempre o meu pecado é menor do que do outro. Sempre o pecado do outro é pior do que o meu. Não caia nesse engano. Não caia nesse engano. Todos nós estamos na mesma prateleira quando o assunto é pecado. Versículo 14 ao 19. Vamos continuar vendo o desenrolar da história. 14 ao 19. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e o pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu o fruto da árvore da qual eu ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Mais consequências o pecado trouxe. Se já não bastasse tudo isso, a separação de Deus e a quebra da confiança entre ambos, o pecado também ele acabou atingindo todo o resto. Embora o homem não queira a responsabilidade de seus atos, Deus ele não deixa com que o seu pecado passe impune. O homem ele pode até se esconder daquilo que ele fez. O homem pode até fazer e não contar para ninguém, porque ninguém sabe. Então, se ninguém sabe, tá tudo bem. Deus não deixará passar impune nenhum pecado, seja ele escondido no mais íntimo do seu ser, que só você e Deus sabe. Você pode ter certeza, Deus ele é justo e sabe de todas as coisas e pune o pecado, e pune o pecador. Então Deus, ele no versículo 14 e 15 diz que a serpente comeria do pó todos os dias da sua vida. Era a sentença para a serpente. Ele diz à mulher que a descendência de ambos seriam inimigas. E o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente.
Aqui é a primeira vez que nós vemos uma profecia acerca de Jesus. Nós temos 8 ou 9 profecias no Antigo Testamento que falam sobre o descendente, o ungido de Deus, que esmagaria a cabeça da serpente e que venceria o diabo. Essa é a primeira vez que nós vemos nas Escrituras Cristo sendo mencionado, que da mulher nasceria o seu descendente, que esmagaria a cabeça da serpente, derrotaria Satanás e as suas obras. Mesmo após o pecado no início da história, Jesus já era o plano de redenção para o homem. Entenda uma coisa, Jesus não é plano B. Jesus não foi plano B. Não é que Deus ele tinha uma expectativa tão grande em Adão e Eva. E depois que Adão e Eva caíram em pecado, Deus começou a pensar, e agora? O que farei? Jesus já era o plano da redenção do homem, mesmo antes da queda do homem. Jesus não é o plano B, Jesus sempre foi o plano A. Jesus sempre foi o plano A. Vemos também que o pecado atingiu a mulher em um dos momentos que deveria ser mais prazerosos e felizes da vida da mulher, e é. Mas o pecado, ele atingiu a mulher até no seu dia mais feliz, que é dar à luz a um filho. Se você está aqui e é mãe, eu não sou mãe, eu sou pai. Mas você pode me contar aí como foi a experiência no dia do nascimento do seu filho? Foi um dia feliz? Foi um dia prazeroso? Foi um dia em que, apesar de tudo que você passou, que não deve ter sido fácil, você viu que do seu ventre Deus te abençoou como uma herança. Mas no dia mais feliz da mulher, o pecado trouxe dor. No dia mais feliz da vida de uma mulher, o pecado trouxe sofrimento. É efeito do pecado. Se você é mulher, tem dúvida se você é pecadora, é só se você der à luz sem dor nenhuma. Mas normal, eu digo. Não vem com cesárea, não. Normal. Daí nós saberemos se você realmente é pecador ou não. Nos versículos 17 ao 19, Deus diz para Adão que por ele ter dado ouvidos à sua mulher, que já caiu na história da serpente, ele teria sofrimentos para se sustentar. Vocês lembram que antes eu disse que antes do pecado a terra dava os seus frutos naturalmente? A terra dava os seus frutos, Adão não precisava plantar, Adão não precisava colher, Adão não precisava regar a terra, Adão não precisava fazer nada. Era só desfrutar da criação de Deus. Mas por causa do pecado, até a terra foi amaldiçoada, até a terra caiu em pecado. Porque a partir do pecado do homem, a terra começou a produzir frutos que não deveriam produzir, ervas daninhas. Ou seja, Deus diz assim, porque você deu ouvido à sua mulher, você comerá agora do suor do seu rosto. Ou seja, agora não vai ter mais a possibilidade da terra dar os seus frutos na sua mão. Agora você vai ter que plantar, vai ter que arar a terra, vai ter que colher, vai ter que trabalhar para você se sustentar. Então, se você acorda às 6 horas da manhã e está chovendo, está aquele frio, não é? Lembre-se que existe um princípio de tudo isso. Do suor do nosso rosto, nós nos alimentamos, porque isso faz parte. Isso faz parte. Apenas não o ser humano foi corrompido, mas toda a criação da qual eles cultivavam. Em Romanos 8, Paulo diz o seguinte: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência, em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto. Até a natureza geme, aguardando a revelação do Filho de Deus, aguardando a volta do Messias, porque até a natureza foi corrompida pelo pecado. Antes o homem tinha a função de cultivar a terra, de administrar a criação, e hoje o pecado faz com que ele muitas vezes se aproveite da criação, que ele destrua a criação, que ele acabe com tudo apenas por ganância e dinheiro.
Esse é o efeito do pecado. Para nós encerrarmos, versículo 20 ao 24, continua assim. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também o fruto da árvore da vida, o coma e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus os mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo da qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Aqui nós chegamos no clímax, dessa história. Primeiro que no versículo 21 vocês reparem que um elemento da criação teve que morrer por causa do pecado do primeiro casal. Repare que eles se cobriam com folhas, correto? Mas no versículo 21 Deus diz que Deus fez roupas de pele para cobrir. Ou seja, um animal teve que morrer por causa da desobediência de alguém. Desde o início da história, é o que a Bíblia diz, que o salário do pecado é a morte. O pecado trouxe morte a este mundo. A partir do momento da desobediência do primeiro casal, um animal já teve que morrer por causa do pecado dos outros, para que a sua pele servisse de roupas para a nudez. Então nós vemos que o Senhor fez isso. Aqui é uma tipologia de Cristo, do Cordeiro. Aqui é algo muito importante, simboliza algo muito importante. É que muitas vezes a gente vai lendo e a gente não para ver os detalhes. Isso é a tipologia de Cristo, que foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que morreu por causa do seu pecado, da mesma forma que esse animal morreu no Éden. É uma tipologia do próprio Cristo. Do próprio Cristo. E assim, depois que esse animal morreu no Éden, nós vemos na história de Israel que constantemente animais eram sacrificados pelo pecado dos outros. Eu já disse isso algumas vezes na EBD. Existia, desde o Antigo Testamento, era uma ordem de Deus, na lei de Moisés, que uma vez por ano em Israel seria instituído o dia da expiação, do perdão de pecados. E uma vez por ano, toda Israel levaria um animal para ser sacrificado no templo, ou no tabernáculo na época dos hebreus. Todo ano, uma vez por ano, o povo de Israel levaria o seu animal para morrer pelos seus pecados. Todo ano. O sangue era derramado, o sumo sacerdote, que deveria ser descendente de Arão, era o único que poderia entrar no Santo dos Santos para jogar o sangue do animal morto pelos pecados do povo em cima da Arca da Aliança, que era chamado de propiciatório, aonde o próprio Deus, uma vez por ano, descia a sua presença. Ou seja, todo ano, centenas, milhares e milhares de animais morreriam, de acordo com a condição financeira daquele que estava prestando a oferta. Toda a humanidade estava corrompida pelo pecado e alguém teve que pagar o preço. Sempre alguém teve que pagar o preço. No versículo 22, Deus expulsa o homem do jardim por um propósito. Reparem comigo no versículo 22. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, e não se deve, pois, permitir que ele tome também o fruto da árvore da vida. Coma e viva para sempre. Além da árvore do conhecimento do bem e do mal, existia a árvore da vida. A árvore da vida que o seu fruto, aquele que comesse, viveria para sempre. A partir do momento em que o homem quebrou a aliança com Deus, Deus expulsou eles do jardim do Éden com um propósito, para que nunca eles pudessem comer do fruto da árvore da vida e viverem para sempre, porque agora eles eram pecadores. Então Deus expulsa o casal do Éden e coloca anjos, querubins, com espadas flamejantes, ou seja, pegando fogo, para serem guardas da árvore da vida, para que o homem jamais chegasse próximo. Sabe o que isso representa? Que
que agora o homem já não poderia ter mais a vida eterna. Isso representava que agora o homem já não tinha direito de viver para sempre. O homem, ele merecia a morte. O salário do pecado é a morte. Ele se desfrutou do pecado, ele cometeu o pecado e agora ele não pode mais viver para sempre. Isso representava que Deus havia bloqueado o caminho para a salvação. Eles não poderiam mais ser salvos porque agora eles conheciam o pecado. A única coisa que o homem merecia então era o inferno. A única coisa então que a humanidade merece por direito é a condenação. Eu e você, nós não merecemos o céu, nós não merecemos estar na glória, nós não merecemos, porque todos nós pecamos e nos afastamos da presença de Deus. Nós não merecemos mais. O caminho estava bloqueado. Deus colocou anjos para guardar o caminho para a árvore da vida. Não poderíamos mais voltar ao jardim e comer daquele fruto. Não era mais de direito nosso. Portanto, não há merecimento algum na vida cristã. Talvez você possa dizer que, mas eu não fui responsável por isso. Eu nem tinha nascido. Eu vim nascer muito tempo depois. Muito tempo depois, por que eu vou ser responsabilizado? A questão não é o que você fez, a questão é quem você é. A questão não é o que você fez, a questão é que você é. A sua natureza agora está manchada pelo pecado. E todos nós merecemos por direito apenas uma coisa, e que não é o céu. Muito longe disso. Para nós concluirmos, nós não podemos encerrar essa mensagem sem falar sobre a solução dos problemas. Porque aqui eu narrei uma história que pode ser assustadora para muitos. Uma história onde a humanidade estava caminhando para o inferno porque merecia. Uma história que diz que o homem já não pode ter intimidade com Deus, o homem não merece a salvação. Mas o amor dele é tão grande que ele mesmo resolveu o problema que eu e você não resolveríamos. O amor dele foi tão grande que ele mesmo deu um jeito na situação. Ele mesmo fez com que tudo isso fosse renovado de novo, fosse apagado. Após essa narrativa, o que nós podemos fazer? O que você pode fazer por você? Você pode fazer alguma coisa por você? Você pode fazer alguma coisa para reatar com Deus? Você pode refazer a aliança que Adão e Eva quebraram no jardim? Não. Não é sobre o que nós podemos fazer. A Bíblia diz que a partir daquele momento nós nos tornamos não apenas mais pessoas que pecaram, nós nos tornamos inimigos de Deus. Deus, o Todo-Poderoso, olhava para nós como inimigos. Isso é sério. Você quer ser inimigo de Deus? Você já pensou ser inimigo de Deus? É assim que Deus olhava devido aos nossos pecados. Mas Ele mesmo nos redimiu com Ele. Ele resolveu o nosso problema sem ter a obrigação disso. A Bíblia diz que para solucionar o nosso pecado, para solucionar o nosso problema, melhor dizendo, Ele mandou o seu Filho na cruz, para da mesma forma que um animal morria no Antigo Testamento pelo pecado dos outros, Cristo fosse o nosso sacrifício perpétuo. Por isso que eu e você hoje nós não precisamos mais oferecer sacrifícios de animais. Porque o nosso sacrifício foi pregado numa cruz. E eu sempre digo, aquela cruz deveria ter os nossos nomes estampados. Porque era nossa, não era dele. Mas Deus ofereceu o seu Filho numa cruz, para que o sangue dele, da mesma forma que no Antigo Testamento, o sangue era aspergido sobre o propiciatório, o sangue de Jesus fosse a causa da nossa justificação. Portanto, quando você e eu partirmos desse mundo, e eu tive a oportunidade de falar isso num velório na sexta-feira, eu tive fazendo um culto fúnebre, o irmão Gualberto estava comigo lá, eu falei exatamente isso. Exatamente isso. Quando nós partirmos desse mundo, porque todos nós vamos, isso você pode esperar sentado, de pé ou deitado, tanto faz. Mas um dia eu e você, todos nós partiremos dessa terra. Independente da idade,
Independente da condição financeira, da condição social, do status que você tenha, independente de qualquer coisa, eu e você um dia estaremos presentes diante do trono de Deus. Onde todos estarão ali para prestar contas. Daquele dia ninguém pode escapar. E o que acontecerá naquele dia? Haverá o julgamento de todos nós. Tanto os que já morreram, como os que ainda vão nascer, todos estarão ali para ser julgados por Deus. Mas nós não teremos o fim que merecemos, porque Cristo nos justificou na cruz. Ser justificado é ter a conta paga. Desde o Éden, eu e você temos uma dívida impagável com Deus. Uma dívida que nós não podemos pagar. Você pode fazer bens aí fora. Você pode ajudar os necessitados. Isso não paga a sua conta com Deus. É uma dívida imensa que só é pago através do sangue de Jesus Cristo. É o único pagamento para aquele que crer em Cristo Jesus. A Bíblia diz em João que Deus dá o direito novamente de se tornar filho de novo. Aquele que crê em Jesus se torna novamente filho. É restaurado o padrão de fábrica. É restaurado o padrão de comunhão com Deus. Onde nós viveremos a glória eterna da mesma forma que Adão e Eva viveram, só que lá não terá mais nenhuma forma de nós quebrarmos a aliança. Você não é justo perante Deus. Você foi justificado perante Deus. A sua conta que estava no vermelho recebeu uma transferência que cobriu toda a dívida. Este é o sangue de Jesus na sua vida. João diz que naquele dia, em Apocalipse 21, ele viu o trono branco, ou seja, ele viu a última cena da história, onde uma multidão estava vestida de branco, o branco que foi lavado no sangue do Cordeiro. Sabe o que isso quer dizer? Que naquele dia nós não caminharemos para o inferno, mesmo que nós merecemos o inferno, porque nós tivemos as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. O sujo que Deus olharia para você e veria, a corrupção que Deus olharia para você e veria, como verá na vida daqueles que serão condenados, Ele olhará para você e verá apenas o branco e o puro do sangue de Jesus, que purificou você dos seus pecados. Por isso a sua conta está paga. Não foi nada do que você fez ou deveria ter feito. Não foi por méritos, não foi por obras. Você nunca vai conseguir ser salvo pelo que faz. Ele escolheu você e pagou a sua dívida. E naquele dia você pode descansar, porque você receberá como herança aquilo que Jesus prometeu ao seu povo. Vinde benditos de meu Pai, para o reino que eu preparei para vocês desde antes da fundação do mundo. Repare que a glória já está pronta desde antes do Éden. Porque Deus olhou para você na eternidade. Você não foi uma obra do acaso. Se você é crente em Jesus, foi porque Deus te viu e Deus te buscou. Foi porque Deus te viu na eternidade, te amou e ofereceu o seu Filho na cruz por você. Se você talvez pede para alguém uma prova de amor, olhe para a cruz. Se você talvez se sentir mal amado por alguém, olhe para a cruz. Porque ali foi a maior prova de amor que eu e você poderíamos receber na nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, nós te agradecemos por tão grande salvação.